Olá, irmão. Estamos entrando ao vivo na nossa terceira live de hoje. Isso é maravilhoso. Ao meio-dia nós compartilhamos uma série de testemunhos aqui. Foi uma grande bênção e eu, pelo menos, tenho sido muito encorajado. Eu imagino que aqueles que também estão participando do jejum se sentiram muito encorajados. E agora, às 19 horas, tivemos a live, né, da vitória completa. Eu sei que eu estou meio fraco para colocar nome nos capítulos, né? Ontem foi a vitória perfeita, hoje é a vitória completa. Mas o importante é desfrutar da vitória. Aleluia. E eu amo muito essa palavra que nós ministramos hoje, porque é cheia de revelação da palavra, cheia de esclarecimento, de luz. Isso é tremendo. E uma das nossas orações nesses dias tem sido essa, por revelação. Que você receba revelação, entendimento, espírito de sabedoria, no pleno conhecimento do Senhor. Amém? E, obviamente, uma vez que você tem revelação, você vai crescer também na fome, no desejo de aprender mais, de receber mais, de ter mais luz. Então, você já percebeu que a maneira como nós expomos a palavra é para ministrar Cristo, é para falar de Cristo. E isso envolve sempre revelação. Você sabe, não há necessidade de revelação para entender a lei, né? Comporta bem, vai ser abençoado. Comporta mal, você está enrolado. Isso qualquer ímpio entende, porque é assim que a lei funciona, é assim que qualquer religião no mundo funciona. Mas não é assim que funciona o verdadeiro cristianismo. Nós somos alvos da superabundante graça do Senhor, da sua bondade. Não é? E quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais graça nós desfrutamos, porque a graça é no pleno conhecimento de Cristo Jesus. É assim que vem o favor sobre a sua vida. Amém? Muito bem. Se você ainda não se inscreveu para o nosso jejum, é jejum21dias.com.br. Além disso, eu quero pedir algo para você. Eu vou fazer isso a partir de hoje, eu quero insistir nisso. Se você ainda não se inscreveu também no nosso canal do YouTube, Aloysio Silva TV, vai lá, se inscreve, né? É importante a sua inscrição, porque isso faz com que os vídeos sejam, vamos dizer, oferecidos, né, para mais pessoas. O YouTube vai disponibilizar para mais pessoas ouvirem. E o que nós queremos, na verdade, é isso, que mais pessoas ouçam. Se você também ativar lá o sininho, a notificação, você vai receber uma mensagem por e-mail avisando quando a gente estiver entrando ao vivo. Isso também é importante, porque quanto mais pessoas ativam essa notificação, mais longe vai o vídeo. Então, nós queremos que mais pessoas ouçam. Então, eu queria a sua cooperação. Se você quer, se você entende, se você tem sido abençoado, né? Então, se inscreva, por favor, também no canal do YouTube. Obviamente, aqui também no Instagram, é importante você ser um seguidor, você estimular que outras pessoas também nos sigam, para que você também seja edificado, abençoado. Mas, obviamente, isso vai também favorecer o Instagram, enviar o nosso perfil para mais pessoas, disponibilizar o conteúdo para mais pessoas. Você sabe, nós somos pastores, nós somos igreja. O que nós queremos é espalhar uma mensagem e precisa da sua ajuda para que isso aconteça. Então, por favor, faça isso, tanto no YouTube quanto no Instagram. Amém? Bom, hoje nossa live é com o pastor Luciano Subirá, da Igreja Alcance, lá de Curitiba. E nós vamos agora ver se ele já está online, para a gente convidá-lo para a gente começar a nossa conversa. Aleluia. Olá, querido irmão, seja bem-vindo na nossa live. Muito obrigado, Luiz. Boa noite a você, a todo mundo que está nos acompanhando. Um privilégio poder ter essa conversa edificante contigo. Sempre é abençoador, querido irmão. Nós estamos aqui em Goiânia nesses dias, num jejum de 21 dias. Muitas igrejas, né, no Brasil todo têm orado e jejuado nesse tempo de pandemia e também de muitas lutas, né, no nosso país. E nós também estamos fazendo isso. Nós já fazemos isso normalmente. A gente tem o costume de todos os anos jejuar na quaresma. Nós somos católicos, mas jejuamos na quaresma.
Então a gente tem o costume de jejuar 21 dias, com uma refeição por dia, e nós estamos fazendo isso agora. Nesse ano, o tema é 21 dias para liberar a fé. Eu criei, por isso falei, 2 Coríntios 4:13. Então, nós estamos convidando pastores e líderes do Brasil, gente que tem uma palavra, que tem tido uma mensagem nesses dias, para compartilhar conosco a respeito desse tema e outros mais, evidentemente, né, sobre esse tema. Mas hoje também é um dia especial. É um dia especial Verdade. porque hoje é a sexta-feira da paixão, para usar uma expressão católica, ou a Páscoa. A Páscoa é um evento extraordinário, é o centro da história, é o centro do cristianismo, é o centro da nossa vida cristã. Mas mais importante do que a sexta-feira é o domingo. É verdade. O domingo é que é o dia da celebração, que na minha opinião, não sei se é a sua, respeito, na minha opinião, equivocadamente é chamado de domingo da Páscoa. Deveria ser chamado de domingo da ressurreição. Porque, na Concordo verdade, plenamente. é isso que é o mais importante, é a ressurreição. Amém? E eu sei que você é um homem que prega o Evangelho, que tem o Evangelho como centro da sua mensagem, centro do seu ministério. Amém? Mas eu gostaria que a gente, antes de mais nada, você se apresentasse para os nossos irmãos aqui, e da Videira de Goiânia, principalmente. Pode ser que um ou outro não te conheça. Fala um pouco de você, do seu ministério, da sua história. Tá bom, vamos lá. Meu nome é Luciano Subirá, e Subirá é meu sobrenome mesmo. Sempre tem alguém que me pergunta, é nome artístico? Só porque é diferente. Eu digo, não, é profético. É profético, com certeza. Sou, graças a Deus, tive o privilégio de nascer num lar cristão. Né? Meu pai foi a primeira geração, a gente de convertidos, não tem conhecimento de ninguém antes dele servindo a Deus. E meu pai veio de um lar e de uma família muito turbulenta. O pai dele suicidou quando ele tinha 12 ou 13 anos de idade, uma família desestruturada. Mas quando ele se converteu, ele tomou um posicionamento. Eu gosto de falar essa história, porque às vezes o pessoal vê a gente, os filhos, os netos, servindo a Deus, fala que privilégio. Eu digo, é um privilégio mesmo. Né? Mas sempre tem alguém que precisa se posicionar para mudar a história. Né? E quando meu pai se converteu, um dos primeiros versículos que ele descobriu foi o Salmo 68, que diz: Deus faz com que o solitário habite em família. E ele, a primeira coisa que chamou a atenção, se Deus tem um plano para a família, eu preciso entender porque eu ainda não vivi isso. E ele decidiu que a partir dele e as gerações para frente seria diferente. Né? Então, eu tive esse privilégio, nasci e cresci num lar cristão, então todo o meu relacionamento com Deus começou bem cedo. E tive o privilégio de ver meus filhos, tenho 2 filhos, Israel e Alissa, servindo a Deus já como a 3ª geração. E agora meu filho Israel teve a filhinha dele, nossa primeira neta. Né? Eu vi a sua live com o Abe. Ontem estava numa live no mesmo horário, mas depois eu fui dar uma espiadinha. E, na verdade, meu filho casou com a filha do Abe. Né? Então, hoje nós somos consogros. E, então, o nome dela é Eila, né? Eila Maria. E eu vi que você mencionou que tem 4, né? Eu e o Abe estamos nessa jornada agora, começamos agora. Bom, sou pastor há 27 anos, nos últimos 15, agora quase 16, eu estou em Curitiba, é a 3ª igreja que eu planto aqui no Paraná, em cidades diferentes, os últimos quase 16 anos morando aqui em Curitiba, que é a comunidade Alcance. Né? E a gente tem procurado servir o corpo de Cristo também, sem fronteiras denominacionais, através de um ministério de ensino que é o orvalho.com. Sou casado com a Kelly há 25 anos e acho que isso resume aí um pouco da nossa história. Qual que tem sido a ênfase do seu ministério de ensino, da sua igreja, nesses últimos anos? Bom, é algo que me tocou assim, muito forte desde a minha adolescência, principalmente depois da fase do batismo no Espírito Santo, foi entender fé, ação do Espírito Santo e que era uma vida íntima e conectada com Deus. E acho que até hoje, talvez essas sejam as maiores tônicas, embora a gente tenha toda uma gama de assunto aí para cobrir, né? Como Paulo que diz, eu não deixei de anunciar nada do conselho de Deus, mas sempre tem aquela área que o coração queima, arde um pouco mais. Então, acho que isso
com certeza tem... Eu colocaria essas três áreas que se mesclam um pouco nessa ênfase. Aos 15 anos, Luiz, eu li um livro, recém-batizado do Espírito Santo, vi um pastor dizer, olha, quer ser uma águia, ande com as águias, quer ser uma galinha, fique com elas. E alguém me falou, olha, você quer ver o sobrenatural, você precisa entender como as coisas funcionam. E me recomendaram que lesse um livro chamado Vinho Novo é Melhor, né, do Robert Tom, um clássico da editora Vida. Eu parei de contar quantas vezes eu li aquele livro na de número 17. Né? Eu sei que com certeza conta mais de 20, mas eu lembro até hoje da chamada contracapa que não mudou. Essa história de um homem que via o invisível, acreditava no incrível e recebia o impossível. E aquele livro me despertou para entender assim, isso não é algo para um ou outro. Todo cristão, quando entende a fé, pode se mover e viver o sobrenatural. Eu gosto de uma frase que o John Bevere explorou isso, explicou talvez melhor do que a maioria de nós, mas ele diz que Deus não responde necessidades, Deus responde fé. Né? Um exemplo claro é que todo mundo precisa ser salvo, mas só vai experimentar a graça da salvação quem crê, porque o acesso à graça, diz Romanos 2, é pela fé. Então, a pessoa não é salva porque ela precisa, mas porque ela crê naquela provisão. Então, logo verdade, depois disso... Se necessidade fosse a moeda do céu, não teria ninguém sofrendo, né? Então, o que você mais vê no mundo é sofrimento, em todos os lugares, em todos os níveis. E, no entanto, parece que o céu não se move diante do sofrimento. Então, porque certamente não é o sofrimento que move o céu. Com certeza. A fé é a moeda do céu. Verdade. Nesse livro, ele mencionava o Bosworth, né, que escreveu o clássico Cristo que Cura, Christ the Healer. Eu fui atrás, procurando o material do Bosworth que não tinha em português, conheci os materiais do Osborne, né, falando sobre cura, e de lá vi o Osborne falando sobre o Kenneth Hagin. Foi onde encontrei um ensino da fé ainda mais claro do que só aquela biografia. Então, isso foi uma revolução na minha vida, porque eu tinha essa indagação, né? Poxa, Deus sabe o que a gente precisa, mas não está fazendo. E até entender toda essa mecânica, essa dinâmica da fé, eu não apenas saí de uma crise, eu não apenas tive um entendimento, mas eu comecei a experimentar isso. Eu lembro um garoto de 15 anos, lendo aquelas declarações, né? Se qualquer que falar esse monte, que qualquer um mesmo, né? Ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará aquilo que diz. Essa ênfase que vocês estão dando aí de 2 Coríntios 4,13, ela se repete na Bíblia toda. Crer e falar, crer e falar. Né? E eu lembro que aquilo encheu meu coração e eu pensei, falei, bom, eu não tenho fé a mover montanha ainda. Paulo fala, ainda que eu tivesse tamanha fé. Eu falei, não cheguei nesse nível, mas posso começar treinando com algum montinho menor. E eu lembro que na hora, pensando o que fazer, eu reparei nas minhas mãos, eu tinha 10 verrugas. Né? Eram 11, na verdade. Era uma do lado da mão aqui. E eu não sei, alguém me disse depois, não sei se isso é científico ou não, a explicação que eu tenho de adolescente, que porque eu tinha mania de morder ela e morder os dedos, que aquilo era uma verruga mãe e 10 verrugas filha, mas foi uma na ponta de cada dedo. E eu olhei para aquilo e falei, vou mandar esse negócio embora. E eu realmente acreditei de todo o meu coração, falei aquilo. Na hora de mandar embora, pensei, será que eu tenho que dizer qual é o mar? Não sabia. Falei, pode escolher o mar que quiser, mas aqui não fica mais, estou mandando embora. E era já mais tarde, eu lembro que fui dormir, dia seguinte acordei no hábito. Fui morder a verruga mãe, não achei. Fui morder as outras, aí olhei, tinham desaparecido todas. Então aquele assim, foi o ponto para um garoto, né, de 15 anos na adolescência. Falei, cara, esse negócio funciona. Né? E de lá para cá, graças a Deus, tem sido uma história de fé. Eu queria até, se você me permite, eu sei que Sim. É um dia que não dá para a gente falar da Páscoa, mas eu gostei dessa relação entre o jejum, né, e vocês estarem falando de fé e da liberação da fé. Eu me lembro aos 18 anos de ter ouvido um pastor querido assim, que abençoou minha vida naquela fase inicial, o pastor Jorge Vale, ele fazendo uma explanação a respeito daquele episódio de Mateus 17, né, de 15 a 21, quando os discípulos não conseguiram expulsar um demônio, aquele pai que traz um filho endemoniado. No fim, quando Jesus desce, é que tem que resolver. Mas a Bíblia diz que Jesus desabafa, falando da incredulidade, da geração incrédula. Depois, ele claramente, né, diz no versículo 20 que eles não expulsaram por causa da pequenez da fé. E ele falou, gente, toda a conversa aqui é sobre fé, vocês concordam?
E a gente, sim, né? Isso era numa sala de aula de uma escola bíblica, de um instituto bíblico. Aí ele falou, então, por que termina com essa declaração aqui que esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum? Aí ele falou, é uma coisa ou é outra? E eu nunca tinha parado para pensar naquilo, né? Não, confesso que não tinha nem avaliado o que era o quê, eu tinha lido o texto por cima. E de repente ele falou, gente, na verdade não é um ou outro, é os dois. Ele falou, na verdade, o cristão precisa entender que o jejum não tem nada a ver com mérito, né? Aliás, particularmente, eu também lembro de uma frase do Reagan, Valnice repetia muito, dizendo, jejum não muda Deus, né? Deus é o mesmo antes e depois de você jejuar, o jejum muda você. Mas naquele dia ele falou, uma das coisas que o jejum produz, nós precisamos entender que é a fé do coração. Jesus falou, tem que falar crendo no coração. A fé procede do Espírito, né? Então ele diz, quando nós jejuamos, nós ajudamos, para simplificar a explicação, nós ajudamos, né, cooperamos com Deus num processo de remover o entulho da carne, das nossas emoções, que muitas vezes sufoca a fé, para dar espaço para que ela opere. Basicamente, ele estava dizendo, se vocês tiverem uma vida de jejum, vocês vão perceber que isso tem um poder para ativar e liberar a fé. Lógico que a fé vem por ouvir a palavra. Judas 20 fala sobre a gente se edificar orando, edificar na fé santíssima, orando no Espírito Santo. Oração em línguas, para mim, foi uma chave assim, que me levou para níveis de fé distintos. O exercício da fé entra, mas a gente não pode deixar o jejum do lado de fora. Então, não tem nada a ver com merecimento, né? Mas com essa capacidade de ativar a fé pelo acesso. Então, bacana ouvir você. Bacana ouvir você falando isso, porque nós vivemos uma geração que, infelizmente, tem atacado o jejum. E uma coisa muito interessante, porque nos últimos 2000 anos, os homens de Deus que se levantaram, nenhum deles encontraram nenhuma contradição entre o cristianismo bíblico do Novo Testamento e o jejum. Mas nós vivemos uma geração que resolveu encontrar essa contradição. E você sabe, eu sou um pregador da graça e eu realmente ensino para os irmãos que nós não fazemos barganha com Deus. Mas eu ensino o jejum. Por que eu ensino o jejum? Porque não é o ensino meu, é o ensino e a prática bíblica e do Novo Testamento. Então Jesus disse, olha, quando você der esmola, não sabe a sua mão direita o que faz a esquerda. Quer dizer, ele não mandou dar esmola, ele falou, você vai dar, então quando fizer, faça assim. Ele falou, quando você orar, não seja como os gentios, né? Não use vãs repetições. Quer dizer, ele não mandou orar, mas ele disse, você vai orar. E a mesma coisa ele falou do jejum. Quando você jejuar, unge a sua cabeça com óleo, porque você vai jejuar. Por que o jejum é relevante, não é? Muitas pessoas encaram o jejum como uma troca, uma moeda. Mas qualquer coisa pode ser moeda no seu relacionamento com Deus. Tem gente que quer relacionar com Deus, por exemplo, ele acha, e o dinheiro virou uma moeda. Então, eu dei meu dízimo, agora Deus é meu devedor. Deus me deve, então ele agora vai ter que me pagar de volta. Então, o dízimo dele vira moeda de ele relacionar com Deus. Outros usam da barganha, né, do bom comportamento. Então, eu me comportei bem, eu sou irmão, sou líder, sou fiel na igreja, então Deus tem que me ouvir. Né? Outros transformam a barganha na própria oração. Você sabe, tem gente que acredita que ele vai contar as horas de oração. Quanto mais horas ele tiver de voo, então mais Deus vai ouvi-lo. Então, ele vive na barganha. Quer dizer, aí quando chega no jejum, as pessoas dizem, não, isso é barganha. Não, qualquer coisa pode ser barganha. Então, tem gente que usa o dinheiro, e nem por isso proibimos oferta na igreja. Tem gente que usa a oração, e nem por isso paramos de orar. Então, é evidente que tem gente que também usa a oração como algum tipo de penitência para trocar a bênção, mas nem por isso paramos de jejuar. O jejum é importante porque é a oração intensificada. Nós somos um ser triuno, e o nosso corpo, essa parte de nós mesmos que tem contato com o mundo físico, ele é como uma casca. E ele impede que o nosso espírito, que é a parte mais íntima, que tem relacionamento com o mundo espiritual, com Deus, flua espontaneamente. Então, há certos momentos que essa casca precisa de ser quebrantada para que o espírito possa fluir, né? Eu costumo dizer da seguinte maneira, o nosso corpo é como uma máquina, às vezes muito barulhenta. O Espírito Santo está falando conosco, mas esse corpo barulhento está impedindo. Então, você tem que colocar ele quieto um pouco para você ouvir do Espírito. Isso não tem nada a ver com barganha, como você disse muito apropriadamente. Deus não muda em nada. Né? Não é uma maneira de você forçar Deus a fazer nada. Mas você, sim, se torna mais sensível.
Então, nesse sentido, o jejum é importante, porque não é o jejum que nos aproxima, é o sangue, não é? O sangue nos É verdade. aproxima, mas o jejum nos torna mais sensíveis. E ser sensível às coisas do Espírito é absolutamente vital, não é? É verdade. E o Senhor Jesus, ele, bom, quando perguntaram para ele por que os discípulos de João, os fariseus, jejuavam e eles não, ele também respondeu, falou, olha, vocês, enquanto o noivo está presente, não tem necessidade. Quando o noivo for tirado, jejuarão. E, obviamente, quando ele estava falando quando o noivo foi tirado, ele estava falando da ausência dele, depois da morte e ressurreição, assunção ao céu. Então, eu não consigo entender alguém que diz que o jejum não é para a nova aliança. Agora, é lógico que houve extremos. Houve aqueles que jejuavam para merecer, estavam errados, né? Houve aqueles que desprezaram o jejum, um outro extremo. Mas eu acho que, às vezes, a gente vai transitando até encontrar uma luz um pouquinho mais abrangente, né? Entre um extremo e outro até achar o meio. Eu confesso assim, o jejum sempre foi parte da minha vida, mas em 2008 eu tive uma experiência, depois de um jejum de 21 dias só na água que eu tinha feito no início do ano, quando chegou mais ou menos em fevereiro, eu tive uma experiência com Deus assim, que mudou minha vida. Deus me fez entender que, apesar de eu ter determinado que aquele ano seria o ano da busca, eu li a Bíblia várias vezes, cheguei a ler a Bíblia 2 vezes no mês, de capa a capa. Eu queria assim, No entrar em mês? Deus no Uau! mês. Eu queria entrar em Deus como eu nunca tinha feito. Mas logo no começo do ano, o Senhor me confrontou. Foi disso que nasceu um livro meu chamado Até que Nada Mais Importe. Deus me falou, ó, a única coisa que você fez esse ano foi melhorar a sua performance. Não significa que o seu interesse por mim aumentou. Foi assim um confronto que eu nunca tinha percebido, que na verdade o que eu estava valorizando era a performance da busca, não era o objeto da busca que era ele. E eu fiz toda uma reforma na minha vida, mas olha o problema, eu saí do extremo para outro. Eu passei 10 anos sem fazer jejum prolongado, ainda jejuava, mas assim, dizia, não vou bater recorde, não quero performance, não quero... Aí em 2018, 10 anos depois, Deus me dirigiu a pregar a mensagem que surgiu daquela experiência. Eu não falava tanto dela até então. Eu gosto sempre de amadurecer muito algo na minha vida antes de começar a compartilhar. Mas eu lembro que eu estava no púlpito da igreja pregando e contando a história. A gente foi naquela sala ali em cima, que hoje é só das crianças, era uma reunião com a liderança e tal. E na hora que eu comecei a descrever o que foi a visitação de Deus, que assim, de uma hora para outra, Luiz, como se todo mundo tivesse combinado, todo mundo na sala começou a chorar e se prostrar ao mesmo tempo. Eu acho que nem se a gente ensaiasse, coreografasse, a gente ia ser tão simultâneo naquilo. E aí eu descrevendo, a lembrança daquilo me emocionou, né? E na hora, enquanto eu pregava e contava, o Espírito Santo falou assim comigo, o que ativou aquela experiência foi o jejum. Eu levei um susto, eu estava no púlpito, falei, o quê? Como quem diz assim, o senhor brigou com o meu jejum. O Espírito Santo falou, eu nunca disse para você não jejuar. Eu te disse que o seu jejum tinha uma motivação errada. E naquele momento, eu entendi de Deus que ele estava abrindo meus olhos na hora certa e que naquele ano 2018, até então eu nunca tinha feito isso, depois eu cheguei a repetir, eu entrei num jejum de 40 dias direto, assim, só na água, sem coisa alguma. Tive acompanhamento médico, preparação durante, depois, um médico cristão fantástico, sensacional. Mas esse jejum também quebrou outra coisa na minha cabeça. Eu sou desse temperamento colérico, traduzindo para quem não sabe, barraqueiro por natureza. Tem que me dominar muito, né? Para não ser tempestuoso, para não me irritar. Mas, Luiz, olha que interessante. Durante 40 dias na água ali em 2018, eu não fiquei irritado nenhum dia sequer. Né? Nem um E aí dia. caiu, nenhum dia, caiu por terra a minha desculpa, porque eu sempre joguei a culpa no temperamento. Tipo assim, é defeito de fábrica, eu nasci desse jeito. Né? Mas o que eu percebi, que moendo a carne daquela forma, naqueles dias não era só não comer, deixei de lado todo o entretenimento, estava realmente no lugar, apesar de não ter parado de pregar, porque no momento que Deus falou comigo, eu tinha toda uma agenda, então não consegui parar e estar sós, mas assim, foi um momento com ele que me fez entender algumas coisas. Disso você falou, o jejum quebra uma casca, né? A capacidade de crer em Deus para coisas maiores, eu senti minha fé fervilhando, então assim, eu oro por uma geração que de fato consiga entender um pouquinho mais. Não tem... Outro dia alguém falou, por que você jejua? Porque você quer merecer? Eu falei, não, em primeiro lugar é porque ele merece, mas é porque eu preciso de mudança, e como você disse, nós somos espírito, alma e corpo, né? E tem que lidar com tudo. Alimenta o corpo para que ele sobreviva, mas não precisamos só alimentar a carnalidade sem confrontá-la.
Mas voltando ao assunto da fé que vocês estão falando, eu acredito que isso tem, de fato, a sua cooperação também. Amém, amém. Esse texto é fabuloso, né? O Senhor Jesus estava no monte e ali ele foi transfigurado, né? Eu sempre gosto de lembrar os irmãos que teve dois que foram transfigurados, né? Que brilharam, foi Moisés e Jesus. Mas aí o que acontece? A Bíblia fala quando Moisés desceu do monte brilhando, as pessoas fugiram dele, até Arão fugiu dele. Mas Jesus, quando desce do monte, as multidões vêm ao encontro dele. Isso é a diferença das duas alianças, né? O brilho de Cristo atrai. E a explicação que o Senhor dá é muito poderosa, porque tem certas castas. Nós temos que entender que estamos numa batalha espiritual, estamos envolvidos numa guerra e há muita resistência de todos os tipos, e nós não entendemos completamente o que acontece no mundo do espírito. É preciso ter humildade para admitir isso. É E como verdade. Daniel não sabia o que estava acontecendo, ele foi jejuar e o anjo disse o que para ele? Olha, desde o começo a sua oração foi ouvida, mas eu só consegui chegar depois de 21 dias, porque no meio do caminho o príncipe da Pérsia veio me resistir, entendeu? Toda uma história, um negócio impressionante, uma batalha que aconteceu em 21 dias, ainda que Deus tenha respondido desde o primeiro dia. Então, o jejum, ele é importante sim, porque nós não sabemos a guerra que estamos envolvidos. E, acima de tudo, porque nós vivemos um tempo onde as pessoas são muito focadas no exterior, no físico, e é preciso quebrantar isso para fluir no espírito. Não é? Orar em línguas é importante nesse aspecto também. Então, se você associa o jejum com a oração em línguas, então você tem aí uma potencialização das coisas do espírito de forma tremenda. Amém? Mas hoje também é Sexta-feira da Paixão. Hoje deveria ser chamado de Sexta-feira da Páscoa, mas não é chamado assim. Não é? É Sexta-feira da Paixão. Como é que você vai ministrar algo especial sobre isso? Eu vou falar, quase todo ano eu sempre trago alguma palavra sobre Páscoa. Eu gosto muito da tipologia da Páscoa. Por exemplo, ano passado eu preguei sexta, sábado, domingo, só sobre essas coisas. Agora, esse mês, a gente chegou a disponibilizar um curso inteiro com 9 aulas só sobre Páscoa. Mas a palavra que Deus me deu para esse domingo, baseada lá em 1 de Pedro, é sobre regeneração, mas eu vou explorar o que Cristo fez, vamos relacionar isso, falar de tudo isso. Mas quando o apóstolo começa lá falando, bendito seja o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus, ele diz, nos regenerou, né, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus. Então, eu vou falar dessas três coisas, a regeneração, a viva esperança e a ressurreição. Então, vai estar bem relacionado, mas não vai ser muito específico dessa vez, não. Mas é algo que me empolga. Você falou da crise do domingo de Páscoa, que eu também tenho, que é o da ressurreição, e a expressão do domingo de Ramos, né? Se fizer a conta, deveria ser a segunda-feira de Ramos. Agora, talvez eles usem isso para dizer que no domingo, lembra o que aconteceu outro dia, eu não sei qual foi o motivo, mas essa conta é interessante. Apesar que tem alguns estudiosos que tentam defender, Jesus morreu na quinta, né? Para bater aqueles 3 dias. A Bíblia diz que era grande aquele sábado, então eles acreditam que emendou o sábado da Páscoa que tinha dia certo, mas eu ainda não consegui me posicionar com muita firmeza de um lado ou outro. Eu digo, pode ser um, pode ser outro. O que acontece, na verdade, é que a Bíblia diz que era véspera de sábado. E aí as pessoas já interpretam véspera de sábado como sendo sexta-feira. Mas, na verdade, não funciona assim. Na verdade, o Senhor Jesus ele morreu na Páscoa, né? E o que acontece é que naquela dia 14 época, era um sabá sempre, né? Independente do dia que caísse. Independente do dia da semana. O dia 14 era sábado, era sabá. Entendeu? É isso que muita gente às vezes não entende. Porque se você for olhar a tipologia bíblica, e eu gosto muito disso, eu sou muito focado em Velho Testamento. Lá em Gênesis, a palavra de Deus diz que a arca de Noé pousou no Monte Ararat no dia 17. Isso é precioso, 17 do 7º mês. Depois você chega lá em Êxodo, capítulo 12, você vê que quando Deus estabelece a Páscoa, então ele diz que aquele mês, que era o 7º antes, ia passar a ser o primeiro. Né? E no dia 14 seria a Páscoa do Senhor. Isso é muito interessante, porque
Deus é um Deus de datas, né? Você vê que Deus é um Deus de datas, é um Deus de épocas, e as coisas são muito precisas. Então, o Senhor Jesus morreu precisamente no dia 14. E a arca pousou no dia 17, ou seja, 3 dias depois. Então, por quê? Porque a arca é Cristo, né? Nós estamos em Cristo. E na ressurreição a arca está pousando. Então, é 3 dias depois. E ela pousa no Monte Ararat. Isso é um negócio maravilhoso, porque até o nome Ararat é interessante, né? Arar, no hebraico, significa maldição. E Ararat significa maldição removida. Quer dizer, a arca pousa no monte da maldição removida, simbolizando a ressurreição. Mas a morte, na verdade, foi no dia 14. Né? A Bíblia, você sabe, naquela época, a tradição era essa, né? Todos os dias no templo tinha o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. O sacrifício da manhã era às 9 da manhã, o da tarde era às 3 da tarde. É muito precioso isso, por quê? Porque às 9 da manhã o Senhor foi pendurado na cruz. E ele ficou até às 3 da tarde. Às 3 da tarde, naquele dia, os sacerdotes subiam a rampa do templo para sacrificar o cordeiro. Cordeiro que era já preparado às 9 da manhã. E às 3 da tarde eles tocavam a trombeta, anunciando então a morte do cordeiro pascal. Isso é uma coisa fascinante, porque foi justamente nessa hora que se fez trevas, o sol se escondeu, houve um terremoto e a trombeta lá tocou para anunciar que o cordeiro tinha morto. No mesmo instante, o véu se rasgou de cima a baixo. Não é verdade? E aí o centurião disse, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Então foi a coisa mais extraordinária da história. A encarnação é sensacional. Deus se fazer gente é algo realmente extraordinário. Mas Deus morrer é a pedra de tropeço. Não é? É aquilo que o homem natural não entende, as religiões deste mundo não aceitam. Como é possível que Deus em Cristo tenha provado a morte? Mas a glória de tudo é domingo. Domingo é que é bom, porque domingo é o domingo da ressurreição. E a Bíblia fala que o Senhor ressuscitou para a nossa justificação. Por que a Bíblia diz isso? Né? Porque a ressurreição ela é a prova de que o sacrifício da sexta-feira foi aceito. Porque se nele houvesse pecado, a morte tinha reivindicação sobre ele. Então não haveria ressurreição, porque o salário do pecado é a morte. Mas glória a Deus, porque no terceiro dia ele ressuscitou. Então, porque ele ressuscitou, o sacrifício foi aceito. Então, eu tenho completa garantia que eu fui perdoado e eu fui justificado. Agora eu sou aceito diante de Deus. Então, se tem um dia que nós cristãos deveríamos comemorar, é domingo. Domingo, não da Páscoa, mas domingo da ressurreição. Esse deveria ser, de fato, o dia central para nós. Mas, vivendo como vivemos num país católico, nós evangélicos não somos tão focados em datas, não é? Mas se tem uma data para nós relevante, com certeza é esse final de semana. Concordo com você. Isso é uma coisa, de fato, extremamente poderosa, não é? É o centro da mensagem do Evangelho. Sabe, eu não sou católico, não. Mas tem uma coisa católica que eu acho interessante. E não é só católica, né? Também é um costume luterano, é um costume anglicano, de outras tradições aí protestantes, que é um calendário litúrgico. Essa coisa do calendário litúrgico é muito interessante, por quê? Porque força você todos os anos a pregar a respeito daquela mensagem. Então você não vai inventar moda, você não vai falar outra coisa. Então você vai falar sobre... você vai começar ali no nascimento de Cristo e você vai até junho ali, né, na Ascensão, e então você tem todo domingo um tema. Isso é uma coisa muito interessante. Deveríamos avaliar isso, não é uma coisa ruim de forma alguma. Porque vivendo como nós temos vivido nesses dias no meio evangélico, onde tem havido nos púlpitos uma mudança, né? Já não há, em muitos púlpitos não há pregação mais desse evangelho. O que existe é a pregação da autoajuda e não da ajuda do alto. Entende? É aquilo que o homem faz, não aquilo que Deus faz. Então a pregação é sempre você tem que fazer, você tem que ser, não é mais a pregação do Deus que veio, né? Porque essa é a marca distintiva do cristianismo. Nós não somos religião. Né? Não somos religião. O que é religião? Religião é o que o homem tem que fazer para chegar a Deus. Cristianismo é o que Deus fez para chegar ao homem. É o exato oposto de todo conceito religioso que existe.
mas infelizmente há tantos que estão encantados, não é, com essa mensagem da autoajuda, do politicamente correto, e estão perdendo, né, o coração aquecido pela mensagem do Evangelho. Mas o Evangelho é o poder de Deus. É pelo Evangelho que o homem é salvo, é pelo Evangelho que o homem nasce de novo e é transformado. Se não há mensagem do Evangelho, as coisas perdem o sentido. É a parte mais importante da vida da igreja, né? Muitos pensam que é só um momento enfadonho do culto, da liturgia, mas não é. É a coisa mais importante, é a proclamação. E esse é um É dia importante verdade. para a gente poder meditar nisso, não é? Eu acho que em relação à liturgia, aquela história que falei antes, da gente sair de um extremo para outro. Quando as igrejas começaram a renovar, entender o poder do Espírito, não viver engessada, a gente confundiu algumas coisas, né? E uma delas foi que achar que liberdade no Espírito tem a ver com desorganização, com improviso, que é a cultura do brasileiro. É Me verdade. lembro de um amigo relatando uma experiência, eles visitando a igreja americana, ele dizendo, olha, nós temos o semestre todo planejado, o que vai cantar, o que vai ser pregado, né? Falando a respeito de organização. Aí um dos pastores brasileiros levantou a mão e falou, onde é que fica o Espírito Santo nisso tudo? Ele falou, como assim? Por que você acha que ele está fora? Não, vocês já decidiram o que vão falar daqui 6 meses, e a direção, ele falou, mas você acha que o Espírito Santo não sabe o que ele quer falar daqui 6 meses? Né? Ele falou assim, o problema de vocês brasileiros, vocês não são organizados, improvisam e não buscam liderança, vão buscar no último minuto. Às vezes está lá quase na hora de pregar, o pastor está procurando mensagem porque não teve tempo com Deus antes. Então, assim, isso é um exemplo de como às vezes a gente vai de um extremo para o outro. Né? Eu já fui da época de meter o pé na liturgia e tenho vivido um momento de valorizar um pouquinho mais essa questão do calendário, né? De dizer, poxa, tem coisas que precisam ser faladas, trabalhadas, ensinadas. Então, assim, acredito mesmo que nesse domingo a gente tem que proclamar com muita clareza aquilo que o Senhor veio fazer. Né? Interessante que, assim, toda a tipologia da Páscoa, a gente não tem tempo, mas eu gosto disso, porque embora o cordeiro tivesse ser morto no dia 14, ele tinha que ser separado por exame no dia 10, né? É Jesus entra, verdade. quando você faz 4 as dias. contas, exatamente antes, né? Ele entra em Jerusalém, essa conta toda bate, Êxodo 12, acho que é o versículo 46, diz que nenhum osso do cordeiro poderia ser quebrado, e depois nós vemos as profecias sobre Jesus, nenhum dos seus ossos será quebrado, e a gente vai percebendo toda aquela tipologia se cumprindo. Então, uma coisa também que a Aleluia. gente tem procurado falar para o nosso povo é que o cordeiro deveria ser comido em família, né? Há uma provisão a salvação é individual, mas o plano de Deus é familiar, né? Deus prometeu a Abraão e Paulo escrevendo aos Gálatas diz que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão nessa época antes da lei, Aleluia. né? Dizendo em ti Glória a serão Deus. benditos todas as famílias da terra. Deus tem um plano Famílias, famílias. para as famílias, né? Quando Paulo diz crê no Senhor Jesus será salvo tu e toda a tua casa, ele está falando de uma provisão. Né? Por mais que alguns batam o pé e dizem não é promessa, ok, mas é um plano, é uma intenção. E além dessa preocupação de eu preciso repartir Cristo com os meus familiares, ele diz, olha, se a sua família é pequena e cabe mais gente, chama os vizinhos. Né? Então isso começa a nos mostrar preocupação com outros núcleos familiares que a gente deveria ter. Né? E eu queria só aproveitar e falar para esse povo que está nos acompanhando, é uma hora da gente não apenas celebrar de uma forma individual, obrigado, Jesus, o Senhor é meu, mas de entender que aquilo que a gente recebe, celebra, a gente precisa compartilhar. Mas é maravilhoso isso que você está dizendo. Isso realmente é algo sensacional. É fabuloso você pensar que o sangue não foi aplicado na testa do primogênito, né? O sangue foi aplicado na casa. Então, Na casa. a proteção era para a família. No Exatamente. tempo que nós estamos vivendo hoje, nesse tempo de pandemia, é preciso crer no sobrenatural. Para falar do natural, tem muita gente, a mídia está aí, todo mundo está aí falando, fecha a casa, se isola, põe máscara, não sai para lugar nenhum. Tá? Você tem alguém para falar isso. Mas quantos estão aí falando, não, você está coberto pelo sangue do Cordeiro, você habita no esconderijo do Altíssimo, porque o esconderijo do Altíssimo é a casa com sangue aplicado. Onde o sangue é aplicado, virou um esconderijo, porque o anjo da morte não entra. Então, é preciso aplicar fé para isso. É isso que nós temos falado no jejum. Por quê? Porque as pessoas estão com medo. E nesse tempo de pandemia, nós precisamos de ter fé. As pessoas pensam que o contrário de fé é sempre incredulidade, mas não é, é medo.
Então, por que que Pedro estava afundando? Porque ele sentiu medo. E o Senhor falou para ele, por que que você duvidou? Quando duvida, vem o medo. Né? A Bíblia fala que a primeira reação que Adão teve depois da queda foi medo. E não foi medo da cobra, ele estava conversando com a cobra, foi medo de Deus. Quer dizer, você tem medo de Deus, você tem medo do juízo de Deus, você tem medo da ira de Deus. Mas é importante num dia como esse você dizer, olha, o Filho de Deus já sofreu a ira no seu lugar, não tem mais ira para vir sobre você. Então é muito ruim você ver muitos pastores, muitas igrejas, nesse tempo de pandemia, falando da ira de Deus, mas a ira de Deus não chegou ainda. Alguém fala, pastor, qual a garantia que você tem que a ira não chegou? Porque nós estamos aqui. E se nós estamos aqui, a ira não chegou. Porque a ira não é sobre a igreja não pode sofrer a ira, senão o sacrifício teria sido inútil. Quer dizer, a sexta-feira da paixão, que hoje nós estamos aqui comemorando, celebrando, ela teria sido uma perda de tempo. Então, quando o Senhor Jesus ora e pergunta se tem jeito, tem outro jeito, se tiver, passa de mim este cálice. Mas não tem outro jeito, não tinha outro jeito, o Filho de Deus tinha que morrer. Ele vai para a cruz, ele sofre a ira de Deus. E agora nós somos salvos da ira. Muita gente pensa que a gente é salvo do inferno, que a gente é salvo do diabo. Não, nós somos salvos de Deus, somos salvos da ira de Deus, que todos nós deveríamos enfrentar, encarar, mas agora não precisamos mais, porque estamos debaixo da sua graça. Mas é preciso crer que o sangue é aplicado na sua casa, não é? Então a gente está jejuando nesse sentido também. E estamos jejuando e estamos participando da mesa do Senhor também em família. Por que que fazemos isso? Porque a mesa do Senhor, a ceia, ela é a continuação da Páscoa do Velho Testamento. No Velho Testamento eles comeram o cordeiro. Hoje nós também comemos o cordeiro, comendo o pão e bebendo do cálice, né? E é preciso crer que isso não é por... exatamente na noite de ceia que Jesus, da ceia da Páscoa, que ele instituiu essa, dizendo, a partir de agora vocês foquem nesses elementos, né? Exatamente. Por quê? Porque tem o mesmo efeito, é a proteção de Deus. Não é? Então é preciso ensinar para as pessoas isso, mas às vezes a gente, pastor, tem ficado tão intimidado, tão acuado, ou então estamos mudando a mensagem, né? Estamos acreditando que o que o homem faz é suficiente, não precisamos daquilo que Deus fez. Não, precisamos daquilo que foi feito, da obra terminada, da obra consumada. Esse é o centro de tudo, né? E é tão precioso poder compartilhar isso com você hoje, homem de Deus que tem pregado o evangelho por esse país. Amém. Pastores, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu queria fazer um gancho de novo agora, de Páscoa para fé. Quando inteira 60, o Instagram corta, né? Tá então bom. Nós temos aí... Não, mas eu vou fazer isso rapidinho. Interessante que assim, não tinha nada místico no sangue que foi colocado naquela porta. Aquilo era um ato profético que definia a fé que eles precisavam ter. Nós sabemos que aquilo apontava para o futuro, né? Falava do sangue do Cordeiro, o sangue é a moeda de compra da nossa redenção e tudo mais, mas aquela provisão futura para onde eles apontavam dava livramento para todo mundo. Mas a casa que não colocasse o sangue não usufruiria da proteção que todo mundo tinha o direito. Isso, para mim, fala muito da apropriação da fé. Né? Amém. Paulo escreve a Timóteo e diz, toma posse da vida eterna. Então, assim, se quando a gente prega o evangelho, a gente começa sempre falando de identificação, né? Quando Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo, ele não estava literalmente pendurado na mesma cruz. Mas uma vez que Cristo nos substituiu, né? Aquilo que ele fez foi feito em meu lugar, me substituindo. E quando eu me identifico, é o começo. Quando ele morreu, eu morri. Quando ele ressuscitou, eu ressuscitei. Quando ele assentou ao lado de Deus, nas regiões celestiais, nós nos assentamos com ele. A identificação é poderosa, mas é necessário a apropriação depois de entender tudo que ele fez. E acredito que nessa hora tem muita gente, não estou dizendo que não é uma hora de ter cuidado, distanciamento social, máscara, álcool gel, tudo isso, mas tem gente que jogou a fé fora. Alguns foram por um lado espiritualizar. Não tem que preocupar com nada disso, você não crê. Eu falei, olha, Deus dizia lá, já desde a velha aliança, você construiu um terraço, faça um parapeito. Se alguém cair, você é culpado do sangue. Tem coisas que a gente pode fazer. Agora, outros foram também ao extremo, em nome de não vamos espiritualizar tudo, não estão espiritualizando nada, né? E nós precisamos acreditar num Deus que intervém, que faz distinção, que faz diferença. Eu sei que a situação de alguns está difícil. Tem gente dizendo, pastor, eu não posso trabalhar, eu não vou ter o que comer.
né? Ao mesmo tempo que nós, como igreja, temos que ser solidários, nós nunca, na história da nossa igreja, distribuímos tanta comida e mantimento como estamos fazendo agora. Mas, ao mesmo Nós tempo, também. os crentes e as pessoas não deveriam confiar na gente, né? Deus ainda multiplica a farinha e o azeite na botija, ele é o mesmo, ele não mudou, ele ainda opera milagre de provisão, ele pode multiplicar pães e peixes. Então, acredito que é um tempo da gente olhar para o Senhor e, de fato, exercer e aplicar fé, né? Há um quadro Verdade. difícil? Mas nós podemos nos apropriar de intervenções de Deus e de uma realidade diferente, né? E eu vou resumir aqui em alguns poucos minutinhos só. Quando meu filho Israel nasceu, isso vai completar 23 anos, houve uma complicação na hora do parto e palavras do médico, né, que não era necessariamente evangélico, da equipe, diz, olha, seu filho é um milagre. Meu filho tinha quase 3 anos de idade, ele ainda chamava, dizia, seu menino milagre. Chegava gente na igreja pedir para falar comigo, né, e eu dizia, como que você chegou aqui? Eu percebia que não era do rebanho, não era cristão. Não, doutor fulano de tal disse que a medicina não pode fazer nada por nós, mas vocês entendem de oração e fé. Então, sem estender a história, Deus de fato fez algo. Agora, no momento em que minha mulher estava assim, passando mal, ajudei a socorrê-la, a colocar na maca, a levar para o cirúrgico, uma hemorragia terrível, uma situação complicada. Eles tinham me autorizado a assistir o parto, participar, mas nessa hora diz, olha, espera até tudo estar pronto. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Parece que assim o mundo estava desabando porque eu sabia que não era um problema qualquer. E teve um momento onde o Espírito Santo falou comigo, né? E falou, olha, o que está acontecendo lá dentro é uma situação de morte. Ele me disse, você tem 2 escolhas. Ou você fica aí sentado chorando e enterra o seu filho, ou você se levanta e faz alguma coisa, né? Não estou dizendo que não existem situações que a gente não entende, não sabe explicar, de perda de filhos. Nós somos em 3 homens da nossa família, eu quero passear a caçulinha, uma menina, ela viveu 2 dias e morreu, tem coisa que não sei. Mas no caso do meu filho, Deus começou a falar comigo, eu te dei palavras sobre o menino que eu te daria, sobre o nome que você poria. 6 dias antes perdão, mais ou menos uns 10 dias, a 2 semanas antes do parto, o Espírito Santo um dia falou comigo, ora e jejua. Foi um dos poucos comandos, uma ordem que eu tive de Deus para jejuar. Ele disse, porque você vai travar uma batalha na hora do parto. Eu lembro que a partir daquele momento eu não comi nada por 6 dias, até eu ter um testemunho interior de vitória. Mas na minha cabeça eu achei que aquilo tinha garantido que não teria problema, e não que eu venceria o problema. E nessa hora o Senhor falou, e tudo que eu te falei, você vai olhar para a circunstância ou você vai olhar para a palavra? Então, foi um momento muito decisivo, e eu não estou dizendo que quem não viu milagre toda hora é sempre a mesma história, mas muitas vezes nós estamos abrindo mão de uma provisão, de uma promessa, de uma palavra, porque não estamos olhando para aquilo que Deus falou, não estamos levando a palavra dele a sério, né? E nessa hora que eu sei que tem muita gente, né, nos assistindo e que está enfrentando um momento difícil, eu quero provocar a sua fé, né? São dias de jejum, de oração, vocês estão buscando a Deus, mas, gente, vai ter mais milagre do que tem oportunidade de testemunhar. Eu quero crer que nessa hora mesmo o poder do Espírito de Deus vai se manifestar em muitas casas, em muitas famílias. Eu creio que vai ter gente dizendo, eu fui curado na live, o Senhor tocou, algo aconteceu, mas na verdade não é porque a live era ungida, é porque a sua fé está sendo despertada e ela traz a ação e a intervenção de Deus. Aleluia, aleluia. Obrigado, irmão. Que palavra tremenda. Eu tenho um slogan sempre que eu digo, a parte de Deus é dar, a nossa parte é apropriar. Então, você tem que fazer a sua parte nesse sentido, apropriar em fé, entendeu? É dizer, não aceito, não vou aceitar essa situação, vou dizer um basta, chega, até aqui veio, daqui não vai mais, eu me aproprio da bênção de Deus. Exatamente. Foi isso que você fez, e é isso que você está vendo hoje. E o tripé da fé é dedicação, apropriação e confissão, né? E aí, claro, apropriou é falar, ir para cima do reino espiritual e declarar. Aleluia. Aleluia. É exatamente isso que temos ensinado. É preciso abrir a boca e declarar. Quando você fala, né, você se apropria. Isso é algo tão importante. Você sabe, essa é uma palavra muito boa também com relação a um outro problema que tem surgido no meio evangélico, que é a questão do universalismo. Aquela ideia de que todo mundo já está salvo, ninguém tem que fazer nada. Isso acho que é um ponto. Esse é um ponto que encerra essa conversa, não é? A parte de Deus é dar, de fato Deus já deu. Mas se você não aplicar o sangue, amigo, não aconteceu nada. É preciso aplicar.
É preciso aplicar, é preciso apropriar, é preciso tomar posse. Mas antes da gente encerrar, eu queria ainda te fazer uma pergunta. Como é que você tem visto essa pandemia do ponto de vista profético? Você crê que vivemos um tempo, um sinal escatológico da iminência da volta do Senhor? Bom, eu às vezes quando me pergunto isso, primeiro eu faço uma brincadeira. Vou explicar que é brincadeira para não assustar alguns, né? Eu sempre digo assim, bom, nunca estivemos tão perto da vida dele como agora, né? Quanto mais pro fim. Agora, da minha forma de ver, o princípio das dores, Jesus falou de coisas que estão acontecendo desde da primeira geração. Mas aquela expressão do princípio das dores, muitos estudiosos defendem que está falando do começo das dores de parto. Então, isso significa, né, que esses sinais não seriam exclusividade do fim, mas que eles iam acontecer cada vez mais, em períodos cada vez menores, e praticamente quase tudo que o senhor falou ali, né, vem acontecendo cada vez mais em períodos cada vez menores. Você estuda terremotos, você olha as guerras, você olha... E mesmo o contexto de pandemia, alguém vai dizer, o mundo não estava tão conectado antes para ter mais do que só uma epidemia local. Eu falei, não importa, o número vem crescendo e agora a coisa se tornou global. Então, eu não posso deixar de reconhecer que há a questão do princípio das dores, está todo mundo nessa briga, o negócio é de Deus, é do diabo, né? Mas algo que eu sempre digo para as pessoas, gente, não tem nada, mesmo que o diabo faça tentando contra o povo de Deus, o reino de Deus, que Deus não tem a capacidade de fazer com que isso seja transformado em bênção, né? Romanos 8 diz que todas as coisas cooperam. Então, uma igreja perseguida espalhou o evangelho fora de Jerusalém, foi cumprir a comissão que não estava cumprindo. Então, eu acho que o ponto principal, para mim, não é discutir a origem. Acredito, vou voltar nessa questão do tempo, isso para mim está ligado, né, a questões também escatológicas, mas acredito, e eu acho que a gente tem que olhar depois da tempestade. A igreja nunca, em 2000 anos de história, emergiu mais fraca de nenhuma crise. Nunca. Né? Então, assim, é um cenário, o momento é difícil agora, mas nós não podemos deixar de crer que haverá colheita, talvez sem precedentes. Né? Eu tenho visto muita gente se voltando para Deus, e tenho certeza que vocês também. Eu vi você mencionando que o Eibe, o Batista fizeram no final do ano passado. Então, assim... eu tenho percebido como nunca antes, embora alguns crentes, infelizmente, na pandemia esfriaram e desanimaram, a gente vê que muitos não crentes estão buscando uma resposta de, peraí, com toda essa tecnologia, com tudo que a gente tem, nós estamos trancados dentro de casa, não sabe quando, como resolve a vida, as reações são diversas. Estava numa conversa na conferência do Rino, na Bola de Neve em dezembro, e ele falou, Luciano, eu estava lendo uma reportagem de como disparou a venda de artigos de luxo, barco, iate, moto, carro cara, porque empresários que não estavam vivendo a vida pensaram, eu vou morrer, né? Eu tenho que curtir. Agora, enquanto alguns pensaram só isso, muitos pensaram, peraí, eu vou morrer, eu tenho que me preparar para ter um encontro com Deus. Né? Então, assim, às vezes a gente está lamentando a perda financeira, uma retração da economia, gente que partiu, mas a gente não lembra de quanta perda espiritual de gente partindo sem Cristo. Então, o maior ganho, o maior lucro que o reino de Deus pode ter é que, independente do que a gente passa, que as pessoas se voltem para Deus. Então, assim, não creio que esse é o plano perfeito, que Deus quer que a gente viva nisso, mas tanto vejo alguma relação com as questões escatológicas, como vejo também, falando do profético, não só do tempo do fim, mas do profético próximo, iminente, que esse pode ser um momento de grande despertamento para que a igreja se volte para Deus de todo o coração. Tinha gente dizendo antes da pandemia, não, pastor, não oro, não leio a Bíblia mais porque eu não tenho tempo. E depois estavam reclamando do tédio de ficar em casa sem ter o que fazer, mas não estavam lendo e orando mais. Né? Agora tem aqueles que estão aproveitando, estão se jogando em Deus, estão crescendo, e acho que Deus vai usar esse tempo tanto para produzir não só arrependimento, entrega, preparo. Acredito que nós vamos ser surpreendidos nos próximos anos. Aleluia, eu creio também. Eu creio que nós estamos no momento em que as redes estão sendo limpadas, porque uma grande pescaria vai acontecer depois que passar essa tempestade. Eu não tenho a menor dúvida disso. Pastor Luciano, muito obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite. Você é sempre tão amável, tão educado, tão cheio de Deus, cheio do Espírito. Muito obrigado. Então, a minha palavra é que você possa crescer, expandir seu trabalho, seu ministério, sua igreja local, possam, de fato, expandir a sua influência no estado do Paraná, em todo o país e até fora do país, em nome de Jesus.
Amém? Amém. Recebo, desejo o mesmo. Queria só mandar um abraço para um amigo comum nosso, pastor Hermes, da Videira aqui de Curitiba. Eu raramente olho aqui os comentários, mas eu vi ele comentar alguma coisa agora há pouco, né? Então, é um amigo querido de nós todos, tem feito um trabalho lindo na cidade, um homem de Deus. Só deixar aqui meu carinho para ele também. Então, eu quero dizer para todos que essa live vai ficar gravada no meu Instagram. Então, corre para lá, vamos compartilhar com mais pessoas. Não se esqueça de inscrever também no Instagram e no canal do YouTube. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Luciano. Amém. A paz. Amém. Boa noite, feliz Páscoa para todos.